Levanta, dispõe-te, porque você fará esse povo possuir a terra que eu prometi sobre juramento a seus pais. Então, o seu líder faleceu, o seu líder morreu, né? Josué, Moisés, colhi, mas agora a obra continua contigo. Ou seja, o fato de eu ter tirado alguém de cena não significa que eu cancelei o que eu disse que eu ia fazer. O fato de eu ter levado, o fato de eu ter tirado da vida, do caminho, do trajeto, não significa que eu cancelei o que eu tenho para fazer. Eu vou fazer. O fato de alguém ter saído de cena não significa que eu não vou cumprir. Então, nada de ficar lamentando, nada de ficar se lamuriando, tem o tempo de luto, né? Sinta muito, mas dispõe-te. Levanta. Levanta que o que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Levanta porque eu tenho para fazer, eu vou cumprir. O nível agora é outro, né? Moisés morreu, mas a promessa está viva. Aleluia. Moisés não está mais entre vocês, mas a promessa que eu fiz, eu vou sustentar e eu vou cumprir. Mas para isso precisa se dispor. Muitas vezes a gente fica se lamentando tanto, chorando tanto por aquilo que já passou, por aquilo que já acabou, por aquilo que já se fechou. E muitas vezes a gente não fecha o ciclo para viver um novo ciclo. Por quê? Porque a gente insiste em olhar para aquilo que já passou. Quando Deus ele tem outras coisas, ele tem um novo tempo para fazer, ele tem coisas novas para realizar. Aleluia. Tem uma passagem que ele diz: eu estou fazendo uma coisa nova. Por acaso vocês não percebem? Eu estou fazendo uma coisa nova. Aleluia. Mas muitas vezes os nossos olhos continuam nas coisas do passado, continuam em quem nos feriu, continuam em quem nos deixou, continua naquela situação que não aconteceu do jeito que a gente queria, a gente perde a oportunidade de viver o novo de Deus. Porque o que a Bíblia fala é que os planos dele não podem ser impedidos. Os nossos planos podem ser frustrados. O homem pode fazer planos e se frustrar. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Então, maior e melhor são os planos dele para a minha vida. Aleluia. Maior e melhor são os planos dele, são as promessas dele para a nossa história. Então, é tempo de nós, nos desapegarmos daquilo que ficou para trás, para viver um novo tempo que Deus está traçando para as nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A Bíblia também fala que não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque se for colocar o vinho novo no odre velho, a Bíblia fala que o odre vai se romper. Por quê? Porque o velho não tem estrutura para receber o novo. O novo é tão intenso, o novo é tão forte, o novo é tão grande que o velho não tem estrutura, arrebenta. Então, para receber o vinho novo, tem que estar com odre novo também. Para estar na mesma dimensão. Não se coloca pano novo em remendo velho. Por quê? Porque na hora que for colocar o pano novo sobre aquele remendo velho, o remendo velho vai começar a arrebentar. Não tem estrutura. Deus ele não faz coisas novas em cima de coisas velhas. Ele limpa, ele tira, ele sopra, ele leva. E quando ele leva é porque ele está trazendo algo novo. Mas dispõe-te. Chega de choro, chega de lamento, chega de vitimização, porque a gente é especialista em ficar se vitimizando. Mas por que isso? Mas por que desse jeito? Né? Chore, tenha o seu tempo de chorar, tenha o seu tempo de lamentar, né? Tem um tempo para todas as coisas, não é verdade? Tem o tempo de sorrir, tem o tempo de chorar. Chore, sinta muito, mas depois dispõe-te. Dispõe-te, Josué. Lamente a morte de Moisés. Lamente que ele não está mais aqui, mas levanta. Porque Moisés eu colhi, mas a promessa continua de pé e eu vou fazer. Aleluia, A promessa continua de pé e eu sou Deus que sustento. Eu não volto atrás. Eu não minto, eu não me arrependo. O que eu falei, eu vou cumprir. E é você, Josué. Como se não bastasse carregador do luto. Imagine aí, Josué, como Deus é, né? Mas porque ele sabe que a nossa força é ele.
É por isso que ele Aleluia. fala, a gente acha que não tem mais força. Você tem, porque eu sou a sua força. Glória a Deus. Levante. Aleluia. Tá doendo, mas levante. Tá chorando, mas levante. Aleluia. Perdeu alguém precioso, perdeu algo precioso, mas levante. Eu sou contigo. Glória O a que eu tenho Deus. para fazer não acabou aqui. Não se encerrou aqui. O que se encerrou aqui foi um ciclo. O que vai começar agora é um outro ciclo, porque agora é outro nível. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E depois dessas palavras de encorajamento que Deus deu a Josué, pelo livro inteiro de Josué, a gente lê a saga que foi para esse povo finalmente chegar na Terra Prometida. Eles passaram pelo Rio Jordão, né? Teve a destruição das muralhas de Jericó, que foi daquele jeito sobrenatural, que vai entender, né? Vai falar para um engenheiro que é capaz de derrubar muralhas inabaláveis, dando voltas ao redor dela e depois dando grito, que o engenheiro vai te chamar de louco. Mas com Deus é assim. Deus é de mistério. Deus ele tem estratégias poderosas. Vai dizer para um lutador que ele pequenininho vai enfrentar um gigante e com uma pedrinha pequenininha ele vai conseguir vencer a guerra. Vai dizer isso para um lutador que nem era de guerra. Olha, o pequenininho, ele nem é de batalha, ele nem é de guerra, ele nem faz parte de exército, mas ele vai vencer o guerreiro. Vai dizer isso para alguém, para tu ver. Não tem lógica. As coisas de Deus não têm lógica. É por isso que a Bíblia fala, nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Não tinha lógica 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Mas nas mãos daquele que tudo pode, quando ele está no controle, não só alimentam a multidão, mas ainda sobra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando ele está no controle, pode ter 4 dias de morte. Ele só dá ordem, tirem a pedra. O que é a pedra? A pedra é aquilo que eu posso fazer. O que eu posso fazer, eu não posso esperar Deus fazer. Eu tenho que me dispor para fazer. Então ele deu a ordem aos homens, tirem a pedra. Porque tirar a pedra é com a gente. Mas ressuscitar o que já morreu é com Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lance a rede para o outro lado. Lançar a rede é com você, viu, Pedro? Agora, trazer os peixes que você passou a noite toda e não pescou nada é comigo. Mas, Jesus, eu pesquei a noite toda e já fiz isso. Ele estava querendo dizer o quê? Jesus, o que o Senhor está mandando eu fazer, eu já fiz, ó. Continue fazendo. Faça agora que quem está mandando sou eu. E debaixo do meu direcionamento, o mar ele se aquieta, o peixe ele vem para o barco, a história muda, o morto ressuscita, a que tem fluxo de sangue e o sangue é estancado e chega. Aleluia. Debaixo da palavra dele, o milagre acontece. Então você precisa escolher se você vai andar debaixo da direção de Deus. E a direção de Deus, volto a dizer, é a palavra, não é o que a maioria diz. Nós temos que tomar cuidado, porque no meio da tribulação, no meio da angústia, é tanta gente falando tanta coisa que a gente não sabe para onde ir. Mas na palavra a gente não fica perdido. Verdade. Quando aqueles homens foram instruídos, a Bíblia fala que 12 homens foram escolhidos para ir espiar a terra antes deles tomarem posse. 12 homens foram chamados para ir espiar a terra. E a Bíblia fala que quando eles voltaram, 10, olha isso, mais da metade. 10 disseram assim, Rutinha, olha, verdadeiramente a terra é boa. Mana leite e mel do jeito que Deus falou. É linda, é maravilhosa, é rica, é próspera, é tudo. Mas olha, não tem como a gente conseguir. Não tem como. O povo de lá é enorme, os homens de lá são gigantes. Nós somos como gafanhotos diante daqueles homens. Mas Josué e Caleb, os outros 2, os únicos que escolheram andar por fé e não por vista, disseram, nós vamos tomar posse. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que estar atentos, jovens, porque no meio, né, no meio das facilidades, vão ter muitas vozes dizendo, pra quê? Pra que fazer isso para Deus? Pra que andar assim com Deus? Não precisa ser desse jeito, não precisa andar desse jeito, não precisa ser tão careta.
mas a Bíblia fala que a porta é estreita. É verdade. A voz que nos guia tem que ser a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. E eles escolheram obedecer à voz de Deus. Eles acreditaram no que Deus disse. E isso fizeram com que eles tomassem posse. A Bíblia fala que da geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb tomaram posse da terra prometida. Aí você pode parar e pensar, mas Deus não prometeu, ele tinha que cumprir. E cumpriu. Mas quando Deus promete, não significa que ele vai fazer de qualquer jeito. Se nós não nos posicionarmos, nós iremos ver outras pessoas tomarem posse da promessa. E nós não iremos provar. Verdade. Porque Deus, ele não faz de qualquer jeito. Ele trabalha do jeito dele. Ele trabalha de uma maneira inesperada. Né? Como eu dei os exemplos. De repente. Mas nós precisamos confiar. Glória a Deus. Outra saga que eles passaram foi aquela luta que até o sol Deus parou. Meu Deus. Aleluia. Para quê? Para dar vitória. Porque quando Deus está no controle, ainda que pareça que não vai conseguir, Deus, ele para o tempo, ele muda as estações, ele levanta rei, ele estabelece rei, ele tira Vasti do lugar, coloca Esté, ele faz como ele quer, ele manda, ele desmanda, ele levanta, ele abate, ele exalta, ele abre, ele fecha. E quando ele faz, não há quem possa. Ele no controle, não há quem possa impedir. Então, ele deu a vitória àquele povo. O sol parou, minha gente. Aonde que a gente ouviu dizer que o sol parou? Deus parou o tempo para dar vitória ao povo dele. E no livro de Josué, já finalizando, no capítulo 21, vamos ver aqui rapidinho o que foi que ele falou. No capítulo 21, no versículo 43, ele diz assim, ó. Dessa maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar seus pais, e possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tudo que o Senhor falou sobre as nossas vidas, se nós obedecermos, se formos fortes, corajosos, se meditarmos na palavra de dia e de noite, é certo, nós teremos que ter coragem. Mas o que nos aguarda é prosperidade. O que Aleluia, nos aguarda Jesus. é cumprimento de promessa. Aleluia. Nós temos que decidir. Nós temos que decidir a quem nós iremos ouvir, a quem nós teremos como guia. Se o Senhor ou outras pessoas. Se ao Senhor ou a outros deuses. Porque ele fala assim também, Josué virou para o povo e falou, olha, se vocês quiserem servir a outros deuses, é com vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então, isso é posicionamento. Isso é posicionamento. E para ter posicionamento, você precisa acreditar muito. Você precisa acreditar muito. Porque muitas vão ser as estratégias para tentar te tirar da rota. Mas se Deus é seu guia, você vai seguir a direção Glória a dele. Deus, aleluia, Jesus, aleluia. E por fim, aquela palavra que diz, jovens, vocês já são fortes. A palavra de Deus já estão em vocês e vocês já venceram o maligno. Glória a Deus, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós já vencemos. Aleluia. Jesus naquela cruz, ele decretou, está consumado. Isso não significa que não teremos lutas. Teremos lutas ferrenhas. Talvez saiamos feridos, talvez tenhamos perdas, mas todavia o Senhor é aquele que nos restitui muito mais além do que um dia nós perdemos. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Deus está no controle das nossas vidas. Aleluia, Então, Jesus. somente sejamos fortes e corajosos. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Um beijo, saudade aí.